Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui hoje para a segunda aula do sistema urinário. A primeira aula foi uma aula sobre as funções desse sistema, hoje a anatomia do sistema urinário. Depois teremos uma terceira aula ainda sobre a fisiologia. É importante que você assista na sequência, assim fica mais fácil de compreender. Na anatomia, eu fiz dois desenhos para vocês. Eu tenho que te explicar esse primeiro desenho, depois o segundo desenho, depois ainda vou conectar os dois. Esse primeiro desenho é uma visão macroscópica. Se você abrir um cadáver, você vai enxergar isso, a olho nu. Esse segundo desenho é microscópico. Só é possível ver isso em corte histológico. Você tem que fazer um corte, colocar no microscópio, assim você consegue enxergar essa estrutura aqui. Então vamos ver as duas e conectar as duas. Primeiro eu tenho aqui os dois rins. Esse rim aqui é o nosso rim esquerdo. Você tem que imaginar um cadáver. Esse cadáver está deitado de frente para você, por isso esse é o rim esquerdo e esse aqui é o rim direito. Rim onde ocorre a filtração do sangue. Te mostrei na aula passada que nosso corpo, por causa do nosso metabolismo, produz metabólitos indesejados, como por exemplo no nosso caso a amônia, e que a amônia depois é transformada em ureia, e a ureia tem que ser eliminada. Para a ureia ser eliminada, a gente tem que filtrar o sangue, e a filtração ocorre nos rins. No finalzinho do rim aqui, a gente tem uma dilatação que o nome dela é bacinete. Esse bacinete, que é essa dilatação, eu vou destacar aqui para vocês, vou colorir, porque vai ficar mais fácil de você enxergar. É isso aqui, ó. Vocês estão percebendo que aqui tem uma dilatação? Ó? Dilata, e depois dessa dilatação tem um tubo que desce. Então até aqui onde está dilatado é o bacinete. Quando a gente vem descendo, 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 esse tubão que sai do rim e vai até a bexiga, ele é chamado de ureter. Então tem ureter e bexiga é isso aqui, ó. Aqui embaixo serve para acumular urina. E lá no finalzinho da bexiga tem a uretra. É legal a gente pensar que a uretra do homem é muito maior que a uretra da mulher, por causa do pênis. Isso explica as mulheres terem muito mais infecção urinária. Já deve ter percebido isso. Porque numa uretra mais curtinha, as bactérias têm mais facilidade de atingir o interior da bexiga. Isso gera infecção. Aí a mulher tem ardura urinar, micção cortada, incomoda bastante, uma coisa chata. A dica para as mulheres, então, que tem muita infecção urinária é aumentar um pouquinho o consumo da vitamina C, porque a urina vai ficar mais ácida e vai diminuir essas bactérias que moram na uretra. Então, isso diminui também as infecções urinárias. Primeiro, então, visão é a visão macroscópica. Agora, é legal você pensar que a filtração do sangue, que ocorre dentro do rim, ocorre dentro de uma unidade microscópica. E cada um dos rins tem 1 milhão delas. São nossos néfrons. Então, essa estrutura desenhada aqui agora, ela é chamada de néfron. E os néfrons também têm suas subdivisões. É importante que a gente entenda as subdivisões dos néfrons, porque depois, na próxima aula da fisiologia, eu vou te contar pedacinho por pedacinho o que acontece em cada um dos lugares. Para começar, eu vou destacar aqui para vocês, ó, essa estrutura de amarelo que está aqui é a cápsula renal. E depois da cápsula renal, nós temos um túbulo contorcido e lá longe tem um outro túbulo contorcido. O primeiro túbulo contorcido próximo da cápsula renal, ele é o túbulo contorcido proximal. O túbulo contorcido que dista, por isso o nome, ele é distal. Então temos esses dois túbulos contorcidos, proximal e distal. De rosa, dando essa voltinha aqui, ó, a gente tem a alça nefrídica, que antigamente era conhecido como alça de Henle. Essa alça nefrídica é muito importante para o processo, que a gente já vai entender. Aqui no final, ó, de amarelo, é o nosso duto coletor, também conhecido como túbulo coletor. E é interessante, te falei que o sangue é filtrado aqui, mas para ele ser filtrado, ele tem que chegar. Então a gente vai lembrar um pouquinho do sistema circulatório e associar com o urinário. Pense numa coisa. Todas as vezes que seu coração bombeia sangue e o sangue parte do coração, ele parte de uma artéria. E sempre que ele retorna, ele vai retornar em uma veia. Tudo que chega ao coração é veia, tudo que sai do coração é artéria. A principal artéria do corpo humano é a artéria aorta. Seu sangue então é bombeado para a aorta e a aorta ramifica em várias outras artérias. Uma delas, o foco nosso hoje, a artéria renal. A artéria renal, ela chega no rim. E para ela chegar na porção microscópica, não tem como chegar como artéria, ela tem que afinar. Sempre que uma artéria afina, muda de nome, é uma arteríola. Então, essa arteríola que está destacada aqui, ó, que vai chegar no rim da gente, aqui no néfron, que é uma estrutura do rim, ela é chamada aferente. Ela chega e
vai ser formado um emaranhado de capilares. E esse emaranhado de capilares, ele é chamado de glomêrulo. Então aqui, ó, aqui é o glomêrulo emaranhado e aqui, ó, a arteríola aferente. É bacana a gente entender que o sangue chega aqui com pressão, sua pressão arterial mesmo. E parte do seu sangue passa do glomérulo para a cápsula, que é a cápsula renal. Só que parte não passa. E o que não passa tem que voltar. Aquilo que volta, então, que não entra na cápsula renal, a gente vai falar que vai sair por uma outra arteríola, que é a arteríola eferente. Chegou a arteríola, então, aferente, saiu a eferente. E essa arteríola eferente, ela vai afinar, vai virar capilar. E esses capilares vão dar volta nos túbulos e vão ser importantíssimos para a reabsorção de substâncias úteis. Tudo que passou do glomérulo para a cápsula renal e que por acaso é útil, que você não quer eliminar, é reabsorvido, ele volta para o capilar, ou seja, volta para o seu sangue. E esses capilares aqui, peritubulares, esses capilares que são peritubulares, estão representados aqui, eles vêm girando, eles terminam aqui e eles engrossam. Quando eles engrossam, nós vamos chamar de vênula. E essa vênula engrossa mais ainda e vira nossa veia renal. A veia renal ela parte dos rins. Ela parte dos rins e eu quero que você pense numa coisa. Qual é a diferença do sangue que chegou no rim do sangue que está indo embora? Você lembra da aula passada que eu te contei? Eu te contei que a principal função do sangue é a filtração para eliminar nossas excretas. E eu te contei que a ureia é um problema para a gente. Então o sangue que chega, ele chega com ureia. E o sangue que vai embora, ele vai embora sem ureia. Por quê? Porque a ureia vai para a urina. Tudo que passa nesse túbulo inteiro, esse conjunto de túbulos, e chega aqui no duto coletor, é urina. É importantíssimo que a gente entenda isso. A vênula, então, ela vai engrossar, virar veia renal. A veia renal vai desembocar numa outra veia que chama veia cava, e a veia cava volta para o coração. É assim, a associação do sistema circulatório, então, com o urinário. E eu quero agora conectar duas coisas. Eu quero conectar esse desenho que está aqui com esse desenho que está aqui. Para a gente conseguir conectar bem esses dois desenhos, é necessário aprofundar um pouquinho mais sobre a estrutura do rim. Então, um rim, eu posso dividir ele em pedaços com nomes diferentes. Por exemplo, a porção mais externa, como tudo na anatomia que é mais externo, a gente chama de córtex. E a porção mais interna, a gente chama de medula. Então, lá na medula, por exemplo, eu tenho essa estrutura que lembra muito uma pirâmide mesmo. E é chamada pirâmide. Pirâmide renal. E depois da pirâmide, para poder terminar aqui, ó, a gente tem um cálice. Então, essa estrutura onde eu comecei esse traço laranjado, deixa eu puxar mais um aqui sem passar por mais nada, ó. Tá vendo? Isso aqui é o cálice renal. Mas como que a gente consegue conectar esse desenho com esse desenho? Fica mais fácil se a gente faz um corte. Então eu vou fazer um corte como se fosse uma fatia de uma pizza para a gente poder conseguir conectar os dois desenhos e ficar mais fácil da gente entender. Olha que legal assim. Se eu olho de fora para dentro, você já entendeu que a parte mais externa chama córtex e a parte mais interna é a medula. Eu vou largar um pouco o córtex aqui, porque o córtex é muito importante para a gente. A maior parte do seu néfron fica no córtex, da maioria dos seus néfrons, com raríssimas exceções. Então, esse desenho que está aqui, vou desenhar dentro do rim. Então, aqui, ó, córtex, medula. No córtex, então, essa primeira estrutura aqui, ó, a cápsula renal. Depois, o túbulo contorcido proximal, alça de Henle que invade um pedacinho da medula, túbulo distal e isso aqui, ó. Olha até onde que vai o duto coletor. Para nós aqui, o mais importante de a gente associar, de entender, vai ser esse duto coletor. Lembre-se, nós temos 1 milhão de néfrons em cada um dos rins. Então, nós temos 1 milhão de dutos coletores em cada um dos rins. Todos os néfrons têm o mesmo formato. Tirando pouquíssimas variações, o formato é esse. Tem as mesmas estruturas. Então, quando eu vou juntando um duto coletor com outro duto coletor, com outro duto coletor e com outro, vários dutos coletores dão essa impressão aqui, ó, que eu já coloquei aqui para vocês. Isso é a pirâmide.
Então, o que é uma pirâmide? A pirâmide simplesmente é um conjunto de dutos coletores. E eu te contei que o sangue chega aqui. E tudo que passa vai sendo reabsorvido, mas se chegar nesse finalzinho, que é o duto coletor, já é urina. Então, tudo que chega nessa porção que está aqui, ó, de rosa, tudo que chega nessa porção que está aqui de rosa, nós vamos chamar de urina. E a urina, ela vai passar do duto coletor, que estava na pirâmide, ela passa aqui, ó, para o cálice. Do cálice, ela passa para o bacinete. Do bacinete, ou pelve renal, ela passa por éter. E ela vem descendo. Ela vai chegar lá embaixo. E lá embaixo ela vai ficar acumulada na nossa bexiga. A bexiga da gente vai enchendo de urina. Existe um músculo liso que fica na parede da bexiga. Quando a bexiga fica cheia de urina, esse músculo liso distende. E quando o músculo liso distende, a gente tem vontade de urinar, que é uma coisa involuntária. Mas depois a gente pode relaxar esse músculo que fica dentro da uretra aqui, que é o esfíncter. E quando a gente relaxa esse músculo, a urina sai. E a gente completa esse esquema aqui de hoje. Hoje, então, nós entendemos a anatomia do sistema urinário, para numa próxima aula entender a fisiologia. Eu vou te contar o que acontece em cada um desses pedacinhos aqui, para a gente poder concluir esse sistema que é muito bacana. Espero que tenham gostado. Vamos continuar estudando assim, de forma bem aprofundada, porque isso ajuda muito a entender a biologia. Valeu, pessoal, um grande abraço!